Pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit. Pessoal, chegamos aí à nossa 9ª aula, onde eu vou explicar o comando escada. Bom, só para a gente recapitular o que foi passado, ok? Na 8ª foi a execução dos telhados, ok? Ainda não passei o processo para fazer colunas, então somente avisando, o telhado vai ficar aqui sem suporte. E vamos ao que interessa. Primeiro, olha só, quando executamos o nosso projeto desde a primeira aula, eu vim salientando a execução de níveis, que é isso aqui, ó. Quando eu olho na minha elevação, eu tenho exatamente a configuração de linhas de nível, pavimento inferior, pavimento superior e telhado, ok? Independente da vista que você veja, ou leste, oeste, norte ou sul, as linhas sempre estarão correspondentes à sua casa. Por que eu falo isso agora? Quando nós precisamos executar um comando que sai de um nível e vai para outro, ele está referenciado a essa galera. E o comando escada não é diferente. Ele precisa de um comando base, ou seja, um nível base, para aonde ele vai. Ok? Nesse nosso caso, o exemplo vai sair do pavimento inferior para o pavimento superior. Temos que tomar cuidado antes de executar o comando. Por quê? Se você executa uma linha de nível aqui no meio, que seja lá balcão, cozinha ou até mesmo outra estrutura, isso vai interferir no seu processo, ok? Então, enxergando da onde você vai para onde você vai, fica muito mais fácil. Bom, o comando escada, ele é executado particularmente 2D. Poxa, só no 2D? Bom, não vou mentir que dá para executar no 3D, se eu habilitar lá a minha vista 3D, porém não dá tanta precisão e não dá tanta a forma assim de você ajustar as dimensões. Eu não gosto de trabalhar muito com a execução de componentes no 3D, ok? Eu prefiro fazer acabamento, pintura no 3D. No 2D é onde a gente constrói. Primeiro, no nosso projeto eu fiz uma alteração. Aqui existia um banheiro, acabei eliminando esse banheiro, não tem mais esse camarada aqui, ok? E eu vou executar a escada nesse vão, ok? Sendo assim, se eu olhar na planta de piso superior, ele vai chegar exatamente nesse espaçamento, ok? Então fica um pouco mais fácil a gente entender da onde estamos saindo e para onde nós vamos. Bom, voltei para o pavimento inferior, cliquei 2 vezes na planta de piso, e vamos ao que interessa. Dentro aqui, pessoal, do meu grupo arquitetura, ok? No processo aqui de circulação, eu tenho o comando de escada, ok? Aonde ele vai habilitar a criação da escada, tanto com patamares, itens laterais, corrimão e assim por diante. Ainda tem aqui, ó, escada por croquis, ok? Eu vou fazer o primeiro aqui, escada por componente, ok? Que é um processo aí um pouco mais fácil, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Quando nós habilitamos o comando, pessoal, percebam que o nosso item modificar, criar escada já está habilitado no menu Ribbon, no menu superior. E dentro desse modificar existe aqui, ó, 3 grupos. O primeiro, trecho, aonde é o espaço onde eu vou desenhar a minha escada, o percurso da minha escada. Logo abaixo, patamar, criação de componentes para patamar, ok? E depois suporte. Caso necessite uma suportação, você pode criar esse processo também na sua escada. Lembrando que logo abaixo do menu Ribbon apareceu a linha verde com as opções linha de localização, com as opções esquerdo, centro e direito, deslocamento, caso você queira fazer um offset, e o item de segmento de conexão automática, onde ele já liga todos os processos sem precisar de nada, ok? Sendo assim, já saio executando a escada? Não. Por quê? Eu preciso configurar ainda a minha escada. A escada que vem padrão no Revit é uma escada com espelho máximo 190 e a pisada mínima, ok, de 250. Se nós formos na norma 90-50, que é para acessibilidade, esse espelho máximo não é permitido. O permitido dentro da 90-50 é 18 centímetros. Então, como que eu faço para alterar isso e como que eu faço para regularizar esse meu processo dentro do Revit? Simples. Percebam que logo abaixo desse meu campo de propriedade, seleção, vai ter industrial, montagem, parte M, vai ter o botão aqui, ó, editar tipo, ok? Eu vou habilitar esse meu campo
e automaticamente as propriedades dessa escada, ok, com espelho máximo 190 milímetros e a pisada de 250, ok? Isso é em relação ao meu processo de cálculo, porque o Revit ele calcula tudo para você. Ele pega exatamente a distância do seu piso até a parte superior, já considerando espessura de laje, e faz o cálculo necessário para criar essa sua escada, ok? Então esse campo eu não vou chegar a alterar porque é exatamente desse tipo. Se eu necessitar criar ou modificar, eu vou clicar no botão duplicar, ok? O campo nome vai ser apresentado e eu posso aqui escolher o nome da minha organização ou até mesmo que fique mais fácil de encontrar. Como eu não vou duplicar esse tipo de escada, eu vou deixar sem a duplicação. Vocês podem aí duplicar e alterar, ok? Por quê? Descendo aqui ó, nos pontos de pisos, degraus, olha só o que aparece. Profundidade mínima de piso, 0,25. Se você quiser colocar 26, 27, que é exatamente a pisada dessa sua escada, ok? Ou a altura máxima do degrau, que é o nosso famoso espelho. Sendo aqui 0,18, não, aqui está com 0,19. Então eu altero e configuro conforme a minha necessidade. Assim, quando eu habilitar aqui ó, regras de cálculo, eu já tenho exatamente o máximo, o mínimo, todo o processo de elevação. Porque o próprio Revit já faz esse cálculo para mim, ok? Ficando muito mais prático. Sendo assim, se eu quiser trocar, eu posso usar aqui, ó, usar o calculador de escada para o cálculo de inclinação. Eu posso alterar os meus padrões, ok? Não vou chegar a fazer isso. Vou confirmar com o meu OK. E agora eu vou desenhar a minha escada. Percebam que tem aqui o processo de reto, ok? Espiral com degraus completos, espiral de degraus centrais, ok? Tenho aqui ainda degrau em leque em forma de L, ou até mesmo degrau em leque em forma de U. Ou seja, eu tenho vários padrões. Eu vou começar por esse aqui, ó, reto. Pronto, já escolhi o meu processo e agora? Da onde que a minha escada vai sair, para onde que ela vai partir? Aqui dentro das minhas restrições, logo abaixo de propriedades. Ele está saindo do nível base inferior e indo para o nível pavimento superior. Se eu quisesse uma escada até o nível telhado, eu poderia trocar aqui colocando o telhado. Sendo assim, a minha escada ficaria até o terceiro pavimento. Você pode também habilitar isso, ok? Nesse caso já está configurado, ele já subentendeu que o nível acima é o meu ponto de chegada. Bom, se eu desenhar aqui agora essa escada, vamos lá. Basta um clique na tela. Eu vou simular um erro que é muito comum. Olha só, quando eu clico na tela, a minha escada sai exatamente no meio da parede. Opa, professor, essa escada deveria estar dentro da casa. Sim, porque aqui linha de localização está como centro. Se eu colocar esquerda, ele vai para o lado de fora da casa, sendo o ponto esquerdo o ponto de inserção. Para o nosso caso aqui, o ponto correto seria o ponto de direita, que fica dentro da casa, ok? Também posso localizar o ponto inicial dessa minha construção com uma cota que fica temporária na minha tela. Ela aparece em azul claro, ok? Caso você tenha já o ponto inicial dessa escada, você pode até digitar. Ali está apresentando 1,60. Se eu digitar 2, confirmar com Enter, ele pega exatamente a distância de 2 metros em relação ao ponto base, ok? Percebam que quando eu clico no meu item de escada, logo abaixo dele aparece lá item criados, os espelhos do degrau e o item faltante. Então eu vou movimentar aqui um pouco para cima o meu mouse, olha só, fiz 7 degraus, ok? Que são itens já executados e ainda faltam 9. Opa, professor, então a sua escada tem 16 degraus, que é o total? Sim, o Revit já fez esse cálculo para mim. Se eu alterasse o valor de espelho, ou para menos ou para mais, isso era alterado, ok? Se um espelho é menor, o número de degraus aumenta. Se o espelho é maior, o número de degraus diminui. Lembrando que temos normas a seguir, ok? Nesse meu caso, eu vou executar aqui, ó, 12 degraus, ok? Vou dar um clique. Ainda está faltando componente. O que eu faço? Eu posso movimentar o meu mouse para o outro lado da escada, encontrando um ponto de precisão,
ok? E eu posso continuar os que faltam. Então, sendo assim, o meu degrau ele é casado automaticamente. Opa, professor, então quando você clica do outro lado ele já faz a curva para você? Sim. Só que falta duas coisas, o patamar e a configuração de medidas. Percebam o seguinte, a minha escada está invadindo a parede e está invadindo a própria escada em si. Então isso não está correto. Como que eu faço para alterar primeiro a medida da escada? Quando você clica em um dos degraus da escada, cuidado para não clicar no corrimão, que é um componente à parte. Ele habilita para você aqui várias cotas e duas setas. Clicando nas setas você pode movimentar, diminuindo ou aumentando. Ele deu um aviso indicando a largura real do trecho de um ou mais trechos é menor que a largura mínima do trecho especificado no tipo de escada. Eu estou alterando esse meu processo de largura, porque lá na minha configuração inicial eu dei um mínimo, que foi de 1 metro. Aqui no caso eu coloquei 85 centímetros. Ele só me deu um aviso, não é erro, ok? Tomem cuidado com isso. Quando eu fecho, ele finaliza para mim, colocando uma escada com 85 centímetros de largura, ok? E o mesmo processo eu vou executar agora para o outro lado, sendo assim, de 1 metro eu trago para 85. E o mesmo aviso foi apresentado. Ele não cancela o comando, não deixa você perder o processo, mas ele ainda te dá o alerta. Bom, eu vou trazer aqui agora o meu processo de alinhamento, que é o seguinte. Se eu não expliquei, vou explicar de novo, ok? Na última aula acho que devo ter falado. Comando alinhar. Ele está em cima aqui do meu processo modificar. Eu ativo o comando. E a primeira coisa é referência correta. Nesse nosso caso, a referência correta é a parede. Quem que deve ser modificado? A própria escada. Então, vou pegar a face externa da escada e dou um clique. Ela encontrou a superfície e já se encaixou. Posso também pegar aqui a escada de trecho 1 e alinhar com o trecho 2, que é a parte de segmento. Já ficam alinhadas. Outro processo, da minha parede até a minha escada do lado direito. Show de bola, agora a minha escada já está totalmente configurada, ok? O único trecho que falta agora é o meu patamar. E o que eu faço? Simples. Clico no meu comando de patamar, logo aqui do lado do item de encerrar e confirmar o comando, ok? E ele já vai pedir para selecionar os meus componentes. Eu posso desenhar também, criar um croquis. Mas clicando nos componentes, ele faz isso automático. Olha só que interessante, ele já desenhou esse patamar e já fez a ligação para mim desses dois processos. Eu já vou adiantar que vai dar uma diferença de medida. Percebam que o meu patamar originalmente está avançando sobre todas as paredes, todos os processos construtivos, ok? Isso é devido ao fato de ele estar respeitando a largura de escada com a mesma largura de patamar, ok? Então, se eu tentar alinhar ele aqui, olha só, eu posso tentar fazer isso. Clico no meu comando de referência e clico no meu processo, ele vai alinhar a minha escada sem nenhum estresse, ok? Outra saída seria diminuir o tamanho do meu item de escada. Ele está com 85, né? Eu vou passar esse lado aqui para 80, deixa eu ver se eu acho aqui, 80, e vou diminuir esse lado aqui também para 80. Percebam que o meu patamar já diminuiu, ok? Ficou um pouco menor, mas mesmo assim ele está invadindo ali a minha parede. Eu vou diminuir mais então chegando a 0,70, ok? Que é uma escada aí um pouco menor. Agora sim, a minha escada está totalmente dentro do patamar. Vou diminuir esse lado aqui também para 0,70, ok? Para não ter nenhuma diferença. E automaticamente o meu patamar está concluído, ok? Bom, se eu quisesse fazer o processo diferente, é como eu falei, eu habilitava o processo de desenho. Eu preferi fazer de 2 pontos. Toda a escada configurada, com todas as medidas, todos os processos, basta clicar aqui em concluir modo de exibição. Ele automaticamente já criou a minha escada, ok? Se eu colocar no 3D, vai acontecer um leve probleminha. Na verdade é o que acontece. Eu não consigo enxergar a minha escada. E agora, professor, o que eu faço? Dica: coloque numa vista lateral,
ok? Selecione as paredes, telhado, laje. Tome cuidado para não selecionar a escada por dentro. E clique aqui embaixo, nesse óculos, ocultar ou isolar temporariamente. Eu vou ocultar o elemento que eu selecionei. Se eu pegar por categoria, vai tudo, ok? Percebo então que a escada já foi criada, exatamente com as dimensões que eu necessitei. Nesse caso, esse corrimão que está na parte externa dela, não há necessidade, eu posso deletar. Então fica algo independente. E a minha escada sobe para o segundo nível, ok? Como que eu sei que a minha escada está casando exatamente na face aqui do meu concreto? Eu fiz por alinhamento, então casou aqui perfeitamente. Caso isso não seja, você vai ter que literalmente abrir o processo de alinhar, ok? Por exemplo, ó, pavimento superior, clico exatamente na minha escada, ok? E eu vou editar essa minha escada, clicando no botão editar escada, que está aqui, ó, editar escadas. Por que eu vou clicando nessa seta? Porque o meu menu Ribbon ele vai compactando devido ao tamanho da minha tela. Então, para aparecer, eu tenho que desminimizar e voltar. Quando eu clico em editar escada, toda a minha estrutura aparece, ok? E eu vou fazer o recorte exatamente com a minha estrutura de escada. Vou apertar o botão alinhar. Eu alinho o meu processo de laje com o processo de escada. Se estivesse torto, ele já iria arrumar, ok? Finalizado o processo, eu posso clicar agora tanto aqui no meu item de cancelar modo de edição, que eu vou excluir as edições, ou concluir modo de edição, que é o que eu vou executar, ok? Bom, percebam que ele já trouxe o texto acima, ok? Eu posso clicar nesse ponto azulzinho e arrastar. Eu posso mudar aqui, ó, no meu campo de propriedades, eu posso escrever subir. Dou um aplicar e esse é o item subir. Lá no pavimento superior, ele coloca somente abaixo. E aqui eu vou colocar descer, ok? Clico no aplicar, prontinho. Texto acima, teoricamente, não seria acima, né? Seria subir. Também tem que trocar lá o descer no outro texto. Aqui subir e aqui descer, caso apareça, ok? Então, subir nesse meu processo, vista superior, descer, ok? Aí fica os dois na minha vista. Bom, olhando no 3D, ok? Voltando aqui, a minha escada está concluída. O que eu faço? Para voltar aqueles meus processos, todas as paredes, eu volto a clicar no óculos e clico em reinicializar, ocultar, / isolar temporário. Pronto, o meu processo volta ao normal. E assim a escada foi construída. Se eu precisasse executar uma escada no processo de caracol, eu vou fazer uma aqui fora da minha casa, ok? Fora da planta aqui. Habilito o comando escada, só que dessa vez espiral com degraus completos ou espiral de degrau central. O que eu faço? Clico num dos dois processos, arrasto o meu mouse e eu percebo que ele vai abrir um raio. Esse raio é o raio da escada, ok? 1,50 é o raio total. E quando eu movimento o meu mouse, ele já cria os degraus, indicando 14 criados ou itens faltantes. Quando eu concluo, finalizo o processo de escada e olha só que legal. Quando eu volto para o meu 3D, lá está a minha escada construída do lado de fora da minha casa. Lembrando que esse processo foi o circular. Se eu olhar nas vistas laterais, que são as elevações, percebam que essa escada respeitou a saída do pavimento inferior e chegou exatamente no pavimento superior. Ok, pessoal? Bom, lembrando que essa escada aqui não tem função no nosso projeto, foi simplesmente um exemplo, eu vou deletar ela, ok? Não tenho mais a necessidade dele. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma aula um pouquinho mais chatinha aí de se executar. Tenho que admitir que o processo de escada ficou bem diferente do Revit 2012 para o 2013. Ainda não trabalhei com 2014, creio que deve ter alterado alguma coisa, ok? Mas é assim que eu executo escada. Galera, se gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha, favorita, deixa o seu comentário porque é muito importante para mim. E é isso aí. Vou encerrando a transmissão. Um forte abraço a todos e fui!